Agora me explica como é que foi que você conheceu a igreja, quem é que te inspirou, por exemplo, a andar com Deus? A gente não está na TV Novo Tempo, né? Mas quando foi o momento de 180 graus e você deu o ponto da virada? Sabe, que você falou assim, eu quero me batizar, é isso aí, eu quero ficar aqui, eu sei que aqui é a verdade. Eu sempre prego e continuo pregando que o povo de Deus é maior do que os que frequentam a minha igreja, a minha comunidade. Porque Deus tem sinceros em todas as partes. E quando eu chego para um irmão presbiteriano, batista, católico, congregação, e falo assim, você é meu irmão, estou sendo sincero. Sabe? Pentecostal. Eu gosto de gente. E nessa situação, eu sei que Deus tem servos dele em todos os lugares. E a Igreja Católica teve um papel muito importante na minha vida. Muito importante. O padre Roque, que já morreu, Dom Sebastião Roque, que às vezes me recebia lá para eu chorar as mágoas do que eu sofri em casa. Hoje o pessoal busca o pastor, eu buscava o padre. A irmã Vitrícia, que era uma irmã da creche Popileira, quantas vezes eu fui lá para me aconselhar com ela, com 9 anos, 10 anos. São pessoas sinceras, meus irmãos. A gente tem um preconceito às vezes, porque nós discordamos teologicamente. Você pega tudo e coloca tudo no pacote, os católicos. Não, tem muita gente sincera lá. Você não faz ideia. Quantas pessoas apaixonadas por Deus, quantos padres que são, eles são padres com o mesmo fervor e sinceridade que você se tornou pastor. Tem os que são catequistas com a mesma sinceridade que você é professor de escola sabatina. Então, um belo dia, a gente recebeu uma notícia que um dos membros do coral da Igreja Católica estava se tornando crente, o Zeni. E eu falei, mas como isso? Zeni, aquela coisa toda. E a gente se encontrou na porta da Igreja Católica. Eu falei, Zeni, você virou crente? Eu falei, virei. Mas você não fala palavrão? Como é que você vai deixar de falar palavrão? Aí o Zeni falou assim, não, rapaz, você não entende, lá é diferente. Vai lá um dia para você ver. Eu falei, tá, eu vou. Aí quando foi na quarta-feira, isso foi num domingo que nos encontramos, numa quarta-feira, para quem é visitante não sabe, toda quarta-feira, aqui nos Estados Unidos eu sei que não, mas no Brasil tinha o culto de oração, quarta-feira à noite. Aqui não tem, aqui tem, né? E quando eu cheguei na quarta-feira lá, com o Zeni para visitar a igreja, eu entrei na igreja, fiz o sinal da cruz, sentei no banco assim, e começaram os pedidos de oração. Eu era um irmão muito simples que estava pregando, o irmão Geraldo Mangela, e falecido já. E aí, quando foi para fazer pedidos, na igreja católica eu era acostumado a levantar e falar. Eu levantei. Eu também quero um pedido fazer, eu sou católico, primeira vez que eu entro aqui, eu quero pedir aos irmãos que orem pela união das igrejas. 12 anos de idade. Que ironia do destino, não é mesmo? Hã? Que ironia do destino. Que ironia não é do mesmo? destino. Mas olha a sabedoria daquele irmão ali da frente. Ele virou para mim e falou assim, claro, nós não podemos ter preconceito. Vem aqui fazer o Pai Nosso comigo na frente. Eu fui, fiz o Pai Nosso. Quando eu saí, vieram alguns me oferecer estudo bíblico. E uma moça chamada Sueli, que eu tive o privilégio e a tristeza de ungí-la no hospital um dia antes da morte dela. Ela tinha 18 anos. Começou os estudos bíblicos comigo. Aí, no terceiro estudo bíblico, o Zeni me encontra e fala assim, você vai aprender umas coisas que você não sabe o quê. Aí começou a falar de besta do Apocalipse, em domingo, não sei o quê. Nossa, gente, eu fiquei doido. Falei, não quero saber desse povo, não. Aí depois eu falei, não, mas peraí, agora eles vão ter que me provar na Bíblia. Aí eu aceitei continuar estudando com ela. Quando eu vi que doutrinariamente falando não dava para continuar na igreja católica, eu falei com minha mãe um dia assim, eu vou mudar de religião. Ela falou, tudo bem, mas acho que ela nem prestou atenção. Aí eu parei de ir à igreja. Aí o padre pegou e ligou um dia para o meu pai e falou, o Rodrigo não está vindo à igreja. Meu pai foi me buscar lá na casa da Sueli. Aí tomou os estudos, aquela coisa toda. Aí nós fomos conversar com o padre. Meu pai e minha mãe sentados, e o padre, aquele homem que eu tinha tanta devoção por ele, ele falou assim,
meu filho, você vai querer deixar a Santa Madre Igreja Católica? Aí eu, sim senhor, mas me sentindo assim, pior, sabe, como se fosse um pai, assim, você quer mesmo sair de casa e não falar mais com seu pai e sua mãe? E que igreja você quer ir? Eu falei, Adventista do Sétimo Dia. Ele pôs a mão na testa e falou assim, meu papai do céu, todas menos essa. Aí nessa hora eu virei para ele e falei assim, tem um jeito de eu não ir, padre. Ele falou, qual? O senhor vai estudar a Bíblia comigo. Eu vou mostrar para o senhor o que eles ensinaram e o senhor refuta. O senhor estudou em Roma, estudou em Jerusalém, o senhor sabe hebraico, sabe grego, o senhor refuta. Aí ele, a irmã Vitrícia pode estudar. Eu falei assim, não, tem que ser o senhor. Minha Vitrícia não é teóloga. Aí ele estudou comigo 6 meses a Bíblia. Mas depois de 6 meses ele mesmo chegou para meu pai e falou assim, eu não tenho argumento para refutar o que o Rodrigo está trazendo. Aí meu pai falou, não vai para a igreja católica, não vai para nenhuma também. Aí eu comecei a ir escondido da estudo bíblico para os colegas. Um detalhe rapidinho, eu não quero ser muito prolixo aqui. Na casa da minha mãe eu encontrei uma Bíblia com uma foto da volta de Jesus do folheto urgente, que eu mostrei a foto aqui para vocês. E eu pegava essa Bíblia com esse folheto escondido e ia andar de bicicleta com os colegas. E depois a gente andava de bicicleta, eu tirava os estudos e começava a dar estudo bíblico para eles. Aí a gente começou a estudar sobre o sábado. Aí como a gente guardava o sábado, a gente andava de bicicleta até meio-dia parava, ia estudar a Bíblia, depois à tarde andava mais um pouquinho, parava e estudava a Bíblia assim. Até que um belo dia minha mãe não viu a Bíblia lá em casa, ela foi atrás de mim com a correia na mão, o cinto. E eu estava gostando de uma menininha, estava lá assim, né, que é a fase de namorico. E a pior coisa que tem é você apanhar da mãe na frente da... Quando eu estava de costas assim, os colegas com as Bíblias abertas, a Bíblia católica, eu fico imaginando que estudo bíblico que eu dava. Aí, daqui a pouquinho um deles falou assim, Rodrigo, olha para trás. Quando eu olhei, minha mãe assim, em pé, com a mão na cintura e a correr aqui. Para casa agora. Aí pegou a cinta e foi batendo até chegar em casa. Chegou em casa, eu agarrei a Bíblia e o cinto comendo. Ela tomou a Bíblia e queimou a Bíblia. Aí a longa história, não vou alongar muito. Depois disso, um dia ela aceitou que eu batizasse na igreja e ela separou do meu pai. Meu pai achou que a religião era culpada disso. Foi onde eu fui para a igreja da Santa Inês. A gente estava esperando chegar um novo pastor. Quando o pastor Hamilton Schultz chegou lá, e ele talvez não se lembre, mas houve um desafio para me batizar, porque eu tinha 13 anos de idade e meu pai era contra. Menor de idade podia dar um processo em cima dele. E ele me batizou assim mesmo. E eu só quero contar um episódio muito rápido aqui para os irmãos, que isso aqui é importante para alguém que está vindo para a igreja agora ou está visitando. Às vezes você pensa que a igreja é o clube dos santos, que todo mundo aqui é... E você vai ter muitas decepções com a igreja. Eu me batizei em 25 de fevereiro de 1984. 2 semanas depois foi o carnaval. A Santa Inês não teve acampamento de carnaval, mas a igreja central tinha. Aí um amigo da Santa Inês falou o seguinte, olha, eu vou trabalhar em tal lugar, eu pego o carro, te levo até o lugar do acampamento, você fica lá para você conhecer outros jovens da igreja, e depois eu volto e te pego. Eu falei, tá bom. Aí, quando ele me deixou lá, no acampamento, eu já fiquei meio tímido assim. E na hora de dormir na beliche, tinham alguns filhos de ancião da igreja central de Belo Horizonte, que começaram de madrugada a se vestir de mulher, passar batom, rebolar e cantar. Eu não entendi aquilo. E eu, no auge dos meus 13 anos, questionador, falei, gente, eu não entendo. A gente veio aqui para fugir do mundo e do carnaval, vocês estão trazendo o carnaval para cá? Meus queridos irmãos, aqueles jovens acabaram comigo. Foi um bullying atrás do outro. Eu tinha 15 dias de batizado, o único da família. Eu estava a ponto de sumir e nunca mais voltar para a igreja. Mas olha como Deus trabalha. Por que eu tenho hoje a filosofia de dar mais valor ao Josias do que ao hater? No dia seguinte, eu já não jogo bola. Magrelo até falar chega. 2 varetinhas de pau assim.
Todo o complexo de inferioridade numa só pessoa. Eu me lembro que no outro dia eu fiquei debaixo de uma árvore assim, ó, doido para chegar quarta-feira para o Marconi me levar embora. Aí chegaram duas senhoras para mim. Uma delas morreu até recentemente agora. A irmã Leda, esposa do pastor Darcy dos Reis, e a irmã Olga, esposa do pastor Dirceu. As duas chegaram e falaram assim: por que esse menininho está quietinho aí? Vamos ficar com a gente. Olha como é que o Espírito Santo trabalha. Você vai ter duas mães aqui agora. Vem cá ficar com os nossos filhos. E me puxaram, me levaram assim. Quando eu vi os filhos delas, eram todos branquinhos e dois loirinhos. Eu já falei: pronto, agora esses vão acabar comigo. Mas não, eles me trataram com tanto amor e carinho, aqueles três ali, aquelas duas irmãs. Eu saía da piscina tremendo de frio, ela me abraçava com a toalha assim. Eu lembro até hoje: olha, tá com a mão ficando enrugada, tem que sair da água. O que os meninos comiam, eu comia. Aí o pastor Darcy pregando, aquilo me deu um alento, e eu esqueci dos haters. Irmãos, o tempo passou, e eu um dia fui falar na igreja adventista de Jacareí. Eu estava gravando o programa Evidências, e aí o Murilo, que é genro do pastor Darcy, falou assim: ó, a avó Leda está na igreja com o pastor Darcy. Coitado, bem mais envelhecido, ele está lutando com um câncer, e a avó Leda não vai te reconhecer, porque ela está com Alzheimer. Talvez ela possa lembrar de você da televisão, mas se ela não souber quem você é, não fica ofendido. Eu falei: não tem problema. Meus queridos, quando eu cheguei para ela assim na igreja, falei assim: oi, irmã Leda, tudo bem? Ela estava olhando para o nada. Pessoas com Alzheimer já ficam, né? Quando ela olhou para mim, ela olhou: aquele menino que tinha frio, você ainda está sentindo frio daquele jeito? Irmãos, você vai ter na igreja aqueles que vão vestir de mulher e ficar fazendo chacota sobre você, porque o joio e o trigo estão juntos aí. Mas não permita que esses sejam o motivo maior da sua vida, a ponto de você esquecer as irmãs Ledas, as irmãs Olgas, os Josias da vida, pessoas que te amam tanto. Sabe, eu não sou médico, mas se eu fosse médico, eu não seria oculista de remela. Eu acho que tem coisa mais importante do que a remela. Só que as pessoas hoje: eu vou ser da igreja porque me trataram mal lá, não vou mais lá. Primeiro você tem que saber se não é você que está provocando isso. Se não é você, sabe? E tem muita gente que ama você. Desculpa a resposta tão longa, mas já que é para contar, é um testemunho que eu estou dando.